Hello, tudo bem? Eu sou a Rô Mien Mien, sócia fundadora da Outliers Academy, escola de idiomas focada em necessidades profissionais. Nesse vídeo eu vou ensinar você as diferentes formas de se falar apesar em inglês. Você que quer ter uma escrita, uma comunicação mais rica, mais elaborada, é muito importante aprender sinônimos de palavras comumente usadas no mundo corporativo, para não ficar muito repetitivo e monótono. Sabia que existem 5 maneiras de se falar apesar em inglês? Pois é, o inglês é um idioma muito rico, certo? Vamos lá então. As 5 maneiras são despite, in spite of, though, although, even though. Ai, Rô, por que você separou em 2 papeizinhos diferentes? Porque não coube? Sim, mas esse não foi o principal motivo. Eu separei em 2 grupos diferentes porque esses 2 grupos aqui e esse aqui, têm usos e aplicações diferentes, tá? Seguem regras diferentes para você utilizar. Então, vamos lá. Despite e in spite of devem ser seguidos de substantivo. Por exemplo, despite the crisis, our revenue increased by 25%. Ou seja, apesar da crise, nossa receita aumentou em 25%. The crisis, a crise, é o substantivo, por isso que eu uso um desses 2. Outro exemplo. They didn't change their minds despite our compelling arguments. Ou seja, eles não mudaram de ideia apesar dos nossos argumentos convincentes. Our compelling arguments é um substantivo também. Então, por isso que eu uso um desses 2. Outro exemplo. In spite of our higher price, they signed the contract with us. Ou seja, apesar do nosso preço mais alto, eles assinaram um contrato conosco. Preço mais alto é um substantivo, por isso que eu uso um desses 2. Agora, para o outro grupo, though, although, even though, devem ser seguidos de frases. E uma frase consiste em quê? Consiste em ter um sujeito e um verbo. Se necessário, um objeto, mas nem sempre pede um objeto, mas tem que ter um sujeito e um verbo. Por exemplo, though we increased our prices, our revenue was stable. Ou seja, apesar de termos aumentado nossos preços, nossa receita foi estável. We increased our prices. Nós aumentamos nossos preços. É uma frase completa, por isso que eu uso um desses 3. Outro exemplo. Although our time was short, the meeting was excellent. Apesar do nosso tempo ser curto, a reunião foi excelente. Então, our time was short é uma frase completa. Outro exemplo. They prefer to invest in the USA even though the interest rates are lower. The interest rates are lower é uma frase, por isso que eu posso usar um desses 3. E o significado da frase é: eles preferem investir nos Estados Unidos apesar das taxas de juros serem mais baixas. Então, notou a diferença aqui? Quando uso esse grupinho aqui e quando uso esse grupinho aqui? Então, tem muita gente que pergunta assim, mas Rô, eu tenho dificuldade de saber quando é um substantivo, quando é uma frase. Tem alguma dica para isso? Tem uma dica sim. Então, a minha dica é, tente ler a frase sem essas palavras aqui. Então, por exemplo, os exemplos que eu dei. The crisis. Se eu falar só the crisis, a crise sozinha, se eu falar isso, você vai entender alguma coisa? Tô comunicando alguma coisa? Não. Ela não fica sozinha. Então, nesse caso, se não fica sozinho, se não dá para entender sozinho, eu preciso usar um dessa famíliazinha aqui. Agora, os exemplos que eu dei com essa família aqui. Por exemplo, we increased our prices. Nós aumentamos nossos preços. Dá para entender sozinho, sem ter mais nada? Dá. Então, é uma frase completa. O outro exemplo. Our time was short. Nosso tempo era curto. Dá para entender? Dá. Não preciso de mais nada. Então, quando eu consigo entender tampando o restante da frase, eu uso esses daqui. Though, although, even though. Eu falo que é a família do though porque esses daqui todos têm though nela. Em alguma parte da palavra tem o though.
E essa aqui é a familhinha do spite, que tem aqui um trechinho do spite e aqui tem spite também. Então, a família do spite pede substantivo e a familhinha do do pede uma frase. Ai, tem uma coisa também que existe na gramática inglesa que eu vou ensinar, mas eu não recomendo muito, que é o quê? Eu consigo usar esses com uma frase? Consegue se você adicionar the fact that, ou seja, o fato que. Ou seja, você pode falar assim: despite the fact that we increased our prices, our revenue remained stable. Ou seja, apesar do fato de termos aumentado nossos preços, nossa receita se manteve estável. Então, se eu adicionar the fact that, eu posso usar esses com uma frase também. Mas não é muito recomendável. Por quê? Porque na comunicação em inglês, principalmente se for com americanos, pro pessoal que é mais assim, let's get down to business, vamos direto ao assunto, não é recomendável ficar enrolando muito. É muito mais preferível ter uma escrita concisa, breve, prática e direta. Por isso, não é muito recomendável ficar enrolando, enchendo linguiça aqui. Despite the fact that, blá blá blá. Sendo que você tem esses daqui que podem ser usados diretamente com uma frase. Então, prefira esses do que esses daqui com despite the fact that, que aí alonga a sua comunicação e prejudica o sucesso dela, ok? Então, bom, espero que você tenha gostado. Essa explicaçãozinha aqui foi tirada de um trecho do meu curso de Business Writing. Aliás, eu tenho um presentinho para você. Eu tenho um e-book totalmente gratuito de sinônimos de termos comumente usados no inglês para negócios. Então, vou deixar o link aqui embaixo no comentário. Pode baixar, é um e-book totalmente gratuito, presentinho meu para você, alright? Bom, espero que você tenha gostado. E se gostou, assine o nosso canal no YouTube. É totalmente grátis e você será o primeiro a saber das novidades, dos vídeos novos que a gente publica. E também consegue acessar os vídeos antigos que eventualmente você perdeu. Quero te convidar também para acessar o nosso site outliers.com.br, para conhecer os serviços e os cursos que oferecemos. Tenho certeza que um deles é o que você precisava para dar aquela turbinadinha na sua carreira. Teremos o maior prazer em te ajudar e ajudar a sua equipe também. Thank you very much and see you next video. Bye bye!